Olá pessoal, nosso assunto essa semana é uma boa dica. A gente vive num mundo onde as preocupações materiais, o sustento, parnassá, o estresse que a gente tem com a nossa situação financeira é muito grande. O mundo hoje em dia tem vários altos e baixos, pessoas grandes da noite para o dia perdendo tudo, ou, por um outro lado, pessoas enriquecendo de uma maneira assim muito rápida. E a insegurança financeira, os apertos que a gente passa na vida, gera um estresse muito grande. Inclusive pode afetar na vida do casal, na estabilidade da casa. Eu queria dar para vocês uma dica na nossa aula de hoje, uma ferramenta que através dela a gente vai ter a força e saber como a gente trazer uma tranquilidade de espírito e saber lidar com situações econômicas ou com um estresse que é gerado por isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história incrível, que dela a gente vai aprender uma lição muito importante. Um casal, depois do casamento, fizeram uma festa muito grande, e era uma família muito ramificada, e depois do casamento eles foram, abriram os presentes e ganharam uma soma considerável de dinheiro dos parentes e primos, etc. E a primeira vez que eles tiveram a oportunidade como casal, vamos separar o dízimo 10%, uma a ser, para a gente ajudar os pobres, pessoas necessitadas. E eles começaram a pensar juntos como que a gente vai dividir esse dinheiro, que é uma soma grande, para quem a gente vai dar. Então eles lembraram que tem um parente nosso que está precisando de dinheiro, aquele nosso vizinho está com alguma dificuldade, e eles começaram a dividir um pouco as somas, até que uma soma considerável que eles tinham, eles pensaram, com esse dinheiro, a gente quer fazer um tipo de tzedakah, de caridade diferente. Uma caridade que é chamada matan baseter, uma tzedakah oculta, ou seja, que eles vão dar para uma pessoa sem essa pessoa saber de quem ela está recebendo. Isso é um nível alto de caridade, porque muitas vezes quando você dá para alguém, aquela pessoa se sente que está devendo algo para você e ela se envergonha também. Quando você dá para alguém sem ela saber de quem ela está recebendo, ela não se envergonha tanto e ela não se sente devedora para retribuir o favor que ela recebeu. Então eles pensaram, olha, a gente tem um parente que a gente quer ajudar ele, vamos preparar um envelope, chegar no horário que a gente sabe que ele está em casa, colocar o envelope embaixo da porta, bater na porta e sair correndo para não perceber que a gente chegou. Bom, no caminho estava ele e a esposa, recém-casados, indo em direção da casa desse parente. E no meio do caminho ele passou do lado da casa de um vizinho dele, que ele lembrou desse vizinho que também estava numa situação econômica aparentemente difícil. E bateu uma vontade nele muito forte de ajudar esse vizinho. Porém, ele pensou, bom, já estou com esse envelope aqui, eu já tinha pensado, e já estou pensando naquele meu parente que mora um pouco mais longe, eu estou indo a caminho de lá, a gente já tinha planejado isso de antemão. Mas por outro lado, veio de novo aquela vontade à tona assim, mas eu preciso dar para esse vizinho, uma coisa que começou muito forte, se potencializou no coração dele, falou, preciso entregar para esse vizinho. Ele não sabia de onde surgia essa vontade, do nada veio. Ele comentou com a esposa, falou, olha, por um lado a gente pensou dar para aquele parente, mas eu estou sentindo algo assim, muito forte, que está me fazendo mudar a minha direção, ir para a casa desse vizinho e deixar o envelope lá. Eu não sei te explicar, mas eu acho que eu vou acabar fazendo isso. Então ele foi lá com a esposa, mudaram a direção, foram para a casa desse vizinho, bateram na porta, enfiaram o envelope embaixo e saíram correndo para ele não perceber. No dia seguinte, esse mesmo vizinho dele, ele trabalhava com ele junto no mesmo trabalho, e naquele dia ele chegou para ele e falou, eu preciso te contar uma coisa, você não sabe o milagre que aconteceu comigo. Aí ele já começou a imaginar o que ele deveria contar. E ele tinha vários colegas de trabalho, justo para ele foi contar o que aconteceu. Eu preciso compartilhar com alguém, eu pensei justo em você, que eu confio muito em você, eu quero te compartilhar um milagre que aconteceu. Fala, o que foi? Você não sabe, ontem eu e minha esposa, a gente estava numa situação desesperadora. A gente estava com um monte de dívidas, principalmente uma dívida que se a gente não pagasse ela ontem, a gente entrava numa situação muito, muito complicada, quase um beco sem saída. Naquele momento a gente não sabia mais o que fazer, já tentamos pedir ajuda para conhecidos e tal, e todo mundo falou que não dava para ajudar agora, a gente não sabia mais o que fazer. Até que eu falei para minha esposa, olha, no lugar de procurar ajuda com
pessoas que a gente não sabe se podem ajudar ou não tem condições de ajudar. Vamos para a fonte de todo o sustento, para a fonte de tudo que tem nesse mundo, Mekor HaChaim, a fonte da vida. Vamos falar com Deus, vamos pedir para Hashem nos ajudar. Quem mais do que Ele? Toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Li HaKesef veli HaZahav amar Hashem. A riqueza vem de Hashem. Então vamos para a raiz de tudo, vamos falar com Ele. Naquele momento eu e minha esposa, um na frente do outro, e começamos a rezar. Mas Deus, isso foi uma reza do fundo do coração. A gente falou, Deus, eu estou numa situação difícil, não tem ninguém que pode ajudar, somente você. Você é a fonte de todo bem, você quer nosso bem, nada te impede de nos ajudar. Por favor, salva a gente. Naquele momento que a gente já estava com lágrima nos olhos, que a gente sentiu que a reza foi do fundo do coração, de repente a gente ouve a porta. A gente teve um susto, o que é essa batida na porta? Do nada, a gente sentiu uma voz do além. De repente a gente vê um envelope entrando assim embaixo. E a gente já não sabia como reagir, o que é esse envelope, quem que bateu na porta? A gente abriu a porta, não tinha ninguém. A gente ficou muito curioso, abriu o envelope, na hora quase a gente desmaiou. Viu uma soma de dinheiro, cash, exatamente a soma que a gente precisava para pagar aquela dívida. A gente falou, uau, olha que incrível como que a gente vai na fonte de tudo. A gente tentou tanta coisa, perdeu tanta energia, tanto desgaste, se humilhou pedindo para pessoas. Agora, olha que incrível, exatamente o que a gente precisava, na hora que a gente precisava, a soma exata. Eu precisava compartilhar com você. Naquela hora, aquela pessoa ficou impressionada, falou, não só incrível, agora olha que força que a reza tem, porque agora eu estou entendendo de onde que veio essa vontade de dar para o vizinho. Eu estava programado para ir para a casa do meu parente. Do nada, eu passei do lado da casa dele, fiquei com vontade de dar para ele, mas eu não entendia de onde vinha essa vontade. Ou seja, a força da reza, da tefilá, é uma coisa tão gigantesca, que Deus colocou no meu coração essa vontade assim, preciso dar para o vizinho, não sei porquê. E não só isso, Deus fez eu perceber qual que era a força da reza, porque Ele contou justo para mim. Ele podia ter contado para qualquer outra pessoa, justo para mim Ele vai falar. Eu falei, uau, que coisa incrível. Daqui eu me lembrei disso, aquela pessoa que está escrito no Talmud, na Gemara, Kol ameshatef HaKadosh Baruch Hu betzaro, koflim lo parnasato. Está escrito que toda pessoa que ela compartilha com Deus a sua dificuldade, o aperto que ela está passando, dobram para ele o seu sustento. Koflim lo parnasato. Ou seja, assim, o que significa compartilhar com Deus nosso sofrimento? Muitas vezes nossas rezas, a gente faz uma lista de coisas que a gente precisa. A gente não está rezando, a gente não está falando para Deus um pedido. Assim. Você fala, olha Deus, eu gostaria de ter mais dinheiro, eu gostaria de ter uma casa maior, eu quero que meus filhos tenham sucesso na escola, eu quero melhorar meu relacionamento com a sogra. Ou seja, a pessoa tem uma lista de pedidos e ela mas não é uma reza, não é compartilhar o sentimento, a tua dor. O que Deus quer é que a gente compartilhe, que a gente sente que Ele está próximo da gente. Que a nossa agonia, o nosso sentimento, que a gente converse do fundo do coração, fala, Hashem, eu estou num aperto, só você pode me ajudar. Isso significa, que Ele compartilha, Ele sente, Ele reza do fundo do coração. Quando a gente consegue fazer uma tefilá dessas, a gente fortifica a nossa fé, que é fonte de todo o sustento, de toda a brachá que tem no mundo, é com Deus, daí é uma chave gigantesca que abre várias portas, e que dali vem um sustento, uma parnassá boa, e através disso a gente sabe que a gente podemos entrar nessa onda de estresse, de preocupações, porque a gente tem um contato com a pessoa mais rica do mundo, com um ser que toda a riqueza do mundo pertence a ele. Shabbat Shalom para todos vocês.